Passando a palavra para o Daniel, o título da sua comunicação é Ferenc, leitor do Witz, das palavras obscenas à linguagem da ternura. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a comissão organizadora, agradecer a possibilidade de estar aqui e da generosa inclusão do meu nome na comissão. E eu queria declarar que eu ajudei pouco, mas eu não atrapalhei muito, né? Então, aceito a inclusão. Mas é um prazer estar aqui com a Fernanda Pacheco Ferreira e com o meu amigo Carlos Augusto Peixoto Júnior, com o qual, além de muitas afinidades, como essa com o pensamento nômade, né, nós temos uma relação simpática, no sentido do Mitfühlen, né, sofrer junto, entre o preto e o branco, né, do nosso Botafogo. Então, é um prazer estar aqui. E, de fato, bom, eu vou introduzir uma tese central, que é a ideia de que o Ferenczi foi um grande interrogador, né, do Estatuto da Associação Livre em Psicanálise, tomando, né, como um projeto, talvez o seu leitmotiv, né, o projeto orientador da sua clínica, essa ideia, né, que funciona quase que como um slogan, né, de soltar as línguas, mais uma vez, na psicanálise. Quer dizer, nesse sentido, eu vou tomar como confins, né, talvez os confins da associação livre, vou insistir nessa regra fundamental, né, trabalhar um pouco com a dimensão do Estatuto da Linguagem, no Ferenczi, e, de alguma maneira, não deixar de incluí-lo como um grande interlocutor do Freud, né? Quer dizer, acho que é um esforço, né, manter a atenção dessa interlocução, que foi talvez a interlocução efetivamente mais importante da história da psicanálise, né? E vou partir, então, da ideia de que o Ferenczi se encantou muito, né, com o livro do Freud sobre o Witz, traduzido, né, pela Imago como Xistes e sua relação com o inconsciente. Ele demorou um pouco, porque o livro é de 1905, o Ferenczi começa a sua relação mais íntima com Freud em 1908, né, mas ele vai dedicar alguns 2 artigos, né, especialmente ao texto do Witz em 1911. Mas ele se interessa pelo Witz, me parece, e com isso eu retomo também, de uma outra perspectiva, um trabalho antigo, né, que é um trabalho que tem mais quase 2 décadas, que é o Alzahir, né? E, na verdade, a hipótese que, para mim, ficou clara ao longo do tempo é que o Ferenczi foi aquele que extraiu consequências clínicas das formulações de Freud sobre o Witz. Quer dizer, ele se encanta por esse livro por 2 motivos, ou pelo menos 2 grandes motivos, né? O primeiro motivo é aquilo que o livro do Witz se oferece como cabeceira da obra cultural do Freud, quer dizer, toda uma reflexão. Essa foi retomada pelo Lacan, né? Baseada muito no capítulo 5, né? O Witz como processo social, o Xiste como processo social. Então, essa dimensão de que há algo, né, do relacional que o Freud indica, ou do político que o Freud indica, e que o Ferenczi, então, retoma, mas retoma isso pensando ou fazendo uma espécie de torção para a relação analítica, né? Então, tem algo, sobretudo, dessa ideia, né, de um entusiasmo, que o Freud chama de um impulso, né, para passar adiante um Witz, e o impulso do sujeito afetado querer afetar o outro, né? O Ferenczi, acho que toma isso para a relação clínica. O segundo ponto
é que o modelo do Witts ele permite com que a gente se aproxime do que alguns vêm chamando de dimensão estética da clínica, no sentido de que a questão toda uma questão paralela do texto do Freud é exatamente sobre a empatia, né? Mas a empatia no sentido de a pergunta do Freud é como que, né, o artista, no caso, seja o comediante, mas o ator de teatro, né, como que ele consegue afetar o seu público, né, a sua plateia. O Freud trabalha isso com a noção de técnica, né, a técnica do Witts, mas de certa maneira ele está pensando toda uma dimensão estética no sentido de um modo, um jeito de dizer, um timing, né, que é o timing da comédia, quer dizer, uma ritmicidade que, de algum modo, evoca o que haveria, talvez, de musical e de rítmico na dimensão do uso da palavra, né, quer dizer, cadência, entonação, timbre, silêncios, né, acento. Interessante porque o termo, o George Pigman, num célebre artigo, foi publicado em português, inclusive, mas saiu no International Journal of Psychoanalysis, sobre Freud, a história da empatia, ele mostra como o termo empatia ele aparece, sobretudo, nesse texto do Freud, né? Quer dizer, o Freud usa muito a palavra Einfühlung, né? Então, a ideia aqui é mostrar que, a partir, né, da retomada do problema do Witts em palavras obscenas, o Ferenczi vai desenvolvendo o seu pensamento, né, passa por toda uma problematização do trauma, sobre a qual eu não vou falar, para chegar na formulação final de linguagem da ternura. Com isso, então, pretendo também, talvez, numa certa tradição que já existe de alguns colegas do grupo brasileiro de pesquisa Sandor Ferenczi, discutir um pouco o estatuto da palavra, né, e da expressão. Então, tem um texto da Jor, conhecido, né, sobre o Ferenczi e a palavra, os trabalhos do Leonardo, da Regina e da Fernanda Canavei sobre expressão, Alterives, Mariana e Mauro sobre a linguagem menor da ternura, né, e o Júlio querendo discutir no último encontro de São Paulo que nem tudo é linguagem, né? Então, vou tentar me inserir nessa discussão de uma maneira, de uma perspectiva bastante particular. Então, direto e indireto para as ideias de 1911, o Ferenczi publica 2 textos, né? Um deles é uma resenha, na verdade, uma resenha bastante conservadora, chamada A Psicologia do Xixi do Cômico, né? Onde ele basicamente acompanha, apresenta o livro do Freud, né? Só que me parece que o decisivo mesmo, o resgate decisivo do livro do Witts é Palavras Obscenas, né? Diria até o profético Palavras Obscenas. E em Palavras Obscenas tem 2 problemas, né, postos. Um que, de alguma maneira, né, me parece que foi evocado aqui. Achei que Leonardo ia falar um pouco sobre palavras obscenas, mas ele é bem educado e ele não quis falar palavrão em público. Mas, basicamente, né, o Ferenczi discute exatamente, a partir de palavras obscenas, limites já encontrados em 1911 para a associação livre. Então, ele diz, bom, Freud abriu todo um espaço, né, uma tópica na cultura repressiva, que era a leitura de então, para se falar da sexualidade. No entanto, tanto os analistas quanto os analisandos, os pacientes, falam da sexualidade e dos órgãos sexuais e do que envolve, né, o exercício da sexualidade com termos técnicos. Então, o Ferenczi encontra nisso uma certa... Ele lê isso como uma inibição e como um limite para a associação livre. Então, ele quer expandir esses limites e ele entende que é preciso usar os termos populares, né? E depois ele vai fazer toda uma teoria, né, sobre o poder, né, e a potência das palavras obscenas, dos termos populares. Então, esse é um problema, né? Mas tem um outro problema mais sutil, né, de palavras obscenas, que é a afirmação da necessidade de que o analista precisaria autorizar, né, autorizar os analisandos a poder enunciar e a poder experimentar uma narrativa de uma determinada maneira,
né? Então, essa dimensão de autorização, né, me parece fundamental aqui. Ela acompanha, né, todo o percurso, né, do Ferenczi e, na verdade, ele está, com isso, ele está questionando o setting, né, o que é o setting analítico. Então, isso vai culminar, né, no chamado princípio de relaxamento, né? E, no princípio de relaxamento, no texto de 1930, é interessante porque o Ferenczi apresenta o que ele chama de Prinzip der Gewahrung, né, que foi traduzido por laissez-faire, na França, né? E a tradução da Martins Fontes continua mantendo o termo laissez-faire, né? Mas, por sugestão do meu amigo Bartolomeu Vieira, uma tradução adequada para Gewahrung seria a licença ou a autorização, né? Quer dizer, o setting é repensado a partir de um determinado princípio, né, que indica que o analista está sempre implicado nos modos de produção ou daquilo que é possível produzir na clínica. E eu acho que, nesse sentido, né, a gente poderia entender, então, isso é uma introdução um pouco longa, mas, nesse sentido, a gente poderia entender, talvez, um dos motivos do que Rahman e alguns autores chamam de a morte pelo silêncio sofrida pelo Ferenczi desde 1900, final dos anos 30, 40, até o Renascimento, né, 1980, essa Todesschweigen, né, essa morte pelo silêncio, pelo fato dele exatamente ter indicado desde o início que o analista está implicado, né, corporalmente implicado naquilo que pode ser produzido na clínica. Eu gosto de uma metáfora criada pela Gisele Gaudi, que ela diz que o Ferenczi combateu a figura do analista Teflon, né? O analista Teflon é aquele que em quem nada adere, né? Que não sofre nenhum tipo de transformação na clínica. Bom, então, rapidamente, resgatando agora o Freud e o Witz, né? Porque isso, de certo modo, está em Freud. Para quem tem alguma dúvida, né? Eu falei para o Leonardo que eu sou representante, né, da ortodoxia. Então, eu trouxe aqui palavras obscenas, né? Quando ele está falando do poder da palavra obscena, né, ele diz: Freud escreve, né? Ferenczi dizendo: Freud escreve pelo enunciado das palavras obscenas. Ele, que é o gracejo indecente, né, o xixi indecente, obriga a pessoa agredida a imaginar a parte do corpo ou a função em questão. Quer dizer, palavras obscenas é uma leitura do livro do Witz, né, não há a menor dúvida disso. Então, assim, o livro do Witz pode ser entendido de 4 modos, pelo menos, né, me parece, assim, um mais geral como extensão do livro dos sonhos, quer dizer, toda uma discussão sobre a questão das formações do inconsciente, metáfora, metonímia, né? Tem uma outra dimensão, que essa dimensão me parece que foi resgatada mais pelo Lacan, que é como um esboço de uma teoria política, então toda a discussão, né, em torno das 3 pessoas envolvidas, né, e desse impulso que eu já falei, né, de transmitir alguma coisa por meio do Witz. O terceiro, que o Ferenczi enfatiza, não à toa, que seria um ensaio sobre estética, né, quer dizer, uma discussão do Freud sobre, né, os modos de afetação pelos quais um artista, né, consegue, de alguma maneira, né, afetar seu público. E, por último, e mais importante, né, talvez como um esboço de uma teoria psicanalítica, eu diria freudiana e freudo-ferenciana, da origem das línguas, né, ou da linguagem. Então, essa vertente é que eu vou tentar trabalhar, e aí eu vou me apoiar numa piada, né, que não é engraçada, sinto dizer, né? Tem muito pouca graça, principalmente para quem não é da paróquia ou da comunidade, né? Que é a piada chama-se o xiste do parto da baronesa, não sei se vocês lembram, mas eu peço licença para contar, né? Mas ela é fundamental para essa discussão. É o momento em que o Freud, então, fala, bom, né, a baronesa vai parir, e, naquela época, né, paria-se em casa, e não no Copa d'Or. E
Então, o obstetra vem e vai jogar cartas com o barão, enquanto a baronesa está em trabalho de parto no quarto. De repente, vem um grito do quarto. Né? O grito é: oh, mon Dieu, comme je souffre. Aí o barão, né, já suando, levanta e o médico diz: não, vamos continuar o jogo aqui. Né? Não é nada. Depois de uma meia hora, vem o segundo grito. Né? Mein Gott, was für Schmerzen. Alemão. Meu Deus, que dores. E o barão aí já está desesperado. Né? E o médico fala: não, vamos continuar o jogo. E daqui a meia hora vem um grito, né? Um último grito, que é Ai, wei, geschrien. Isso é Yiddish, né? Que é a mesma coisa que ai, que dor. Né? E aí o médico levanta e fala: vamos lá, que está na hora. Aliás, segundo um comentador, que é o Jean-Pierre Cameniac, ele diz que essa é a única piada de mãe judia no livro do Xisto que mostra que o Freud era um ingrato. Né? Então, o que o Freud diz é que a frase do Freud é: a dor faz com que a natureza primitiva irrompa entre as camadas de verniz cultural, né? Manifestando, então, uma língua original que é associada à língua materna. Né? Quer dizer, a língua materna ela escapa. Existe um ditado que diz: a língua materna ela se fala, né? Ela se fala por si só. E o Cameniac diz exatamente isso, né? Que a língua materna é a voz que testemunha a ancoragem ou a sua ancoragem corporal, né? Momento no qual o verbo e carne estão inexoravelmente unidos, entrelaçados e ligados. Então, o próximo passo seria pensar a origem das línguas e, de alguma maneira, encontrar, né, a partir de uma sugestão da Monique Schneider, a fonte, quer dizer, a origem dessa discussão no Rousseau, né, no ensaio sobre a origem das línguas. O Rousseau vai discutir rapidamente, o Rousseau, ele é até rápido, porque os capítulos são curtos. O comentário do Bento Prado Júnior é maior que o livro do Rousseau, mas, basicamente, diz: bom, o que nos faz falar, necessidade ou paixão? Né? Ele diz: não, a necessidade afasta os homens, né? Faz com que as comunidades vão procurar, né, alimento e bons ambientes. O que une são as paixões. Né? Então, ele diz: a necessidade poderia prover, né, fazer com que os homens tenham usado os primeiros gestos, né? Mas as primeiras vozes vêm das paixões. Então, o Rousseau segue uma linha que lembra um pouco o escrito do Ferenczi, de 1913, né, do desenvolvimento do sentido da realidade, que vai do gesto, né, para a palavra, e o Ferenczi não fala isso, mas da palavra para a escrita. Né? Então, haveria essa ordem, no sentido de que a necessidade não carece da voz. Essa é a ideia. Né? E aí eu vou ler a página 106, rapidamente, do Rousseau, um parágrafo bonito, da onde vêm as línguas, né? Das necessidades morais, das paixões. Todas as paixões aproximam os homens, forçados a se separarem pela necessidade de procurar os meios de vida. Não foi a fome nem a sede, mas o amor, o ódio, a piedade, a cólera que lhes arrancaram as primeiras vozes. Os frutos não fogem de nossas mãos. Deles é possível alimentar-se sem falar. Persegue-se em silêncio a presa que se quer comer. Porém, olhem que bonito, para comover um jovem coração, para repelir um agressor injusto, a natureza dita acentos, gritos, lamentos. Eis as mais antigas palavras inventadas, e eis porque as primeiras línguas foram cantantes e apaixonadas antes de serem simples e metódicas. Então, a primeira língua seria o canto, né? Seria uma língua melódica, uma língua cantada, né? Para o Rousseau.
a piada do Freud, ela termina, né, do Parto da Baronesa, com a referência ao dialeto, né? Quer dizer, o Yiddish é um dialeto, é uma mistura, né, de alemão com hebraico, usada pelos judeus da Europa Oriental. No capítulo onde o Rousseau discute se Homero sabia ou não escrever, ele vai falar exatamente do dialeto, porque ele diz que Homero cantava, né, que é diferente ler Odisseia e escutar, né, em grego. Então, ele diz que os dialetos que eram diferenciados pelo uso da palavra, né, eles passam a se confundir pela escrita. Vejam, né, tudo se reporta insensivelmente a um modelo comum. Quanto mais uma nação lê e se instrui, mais seus dialetos desaparecem. Bom, vou retomar rapidamente, né, a teoria da linguagem no Ferenczi. Quer dizer, vocês conhecem, né, o Ferenczi parte da concepção, né? Ele, em 1913, então, quer dizer, 2 anos depois dessa discussão, ele vai começar a discutir a questão do símbolo, né, os processos de simbolização. Nós temos, então, toda essa teoria do desenvolvimento do sentido de realidade, e a ideia do Ferenczi, então, é que, no sentido do resgate, né, de uma... Eu discuto um pouco essa ideia de resgate, né, mas resgate de uma onipotência, né, de uma experiência de onipotência, do gesto, então, passa-se para o período dos pensamentos e palavras mágicos, né, ou mágicas. Achei interessante que o colega de Buenos Aires falou da psicossomática, né, como o gesto mágico, né, um modo de afetar o interlocutor. Depois, então, ele vai falar das palavras, né? Então, a ideia do Ferenczi é que a palavra não deixa de ser também um modo, né? Então, retomando a mesa anterior, quer dizer, não apenas, né, um modo de expressão, né, que também corpórea, mas é uma expressão também da onipotência, né? A palavra, ela é enunciada nos processos de simbolização num contexto, né, de inseparabilidade ou de indiscernibilidade, eu e outro, né, indivíduo meio, interno e externo. E o exemplo que o Ferenczi dá não deixa de ser um exemplo de palavra obscena, né? Quer dizer, ele diz... a criança, o garoto de 1 ano e meio, que vai pela primeira vez ver o Danúbio, né, e aí exclama: quanto cuspe! Né? Se fosse em São Paulo, ia ser mais próximo das palavras obscenas, né, se ele fosse levado a ver o rio Tietê. Mas, para a nossa sorte, né, foi em Budapeste, né? Então, de alguma maneira, quer dizer, a ideia é que essa enunciação da palavra, ela resgata, né, tanto o que é usado no popular, o erótico, porque o corpo está envolvido, quer dizer, não há exatamente uma distinção, né, uma separação entre a experiência desse menino e a imensidão, né, do Danúbio, do rio, e a referência à língua materna, quer dizer, a ideia é que isso remete a uma língua materna. Eu fico até tentado, né, a pensar que o Freud, quando fala da palavra nos xistes, ele diz: existem 3 momentos, né, de prazer no uso da palavra na constituição subjetiva. Ele diz jogo, gracejo e a piada, né, propriamente dita. E o jogo, para Freud, é simplesmente o jogo estabelecido entre mãe e bebê, bebê e mãe, na enunciação de fonemas cantados, né? Então, o jogo seria um canto, né?
depois o gracejo, que é o trocadilho, que aí já é a palavra utilizada dentro de regras de gramática, e depois o xixi, que se refere ao recalcado, e, enfim, a suspensão do recalcado e a satisfação das pulsões sexuais e agressivas. Então, assim, quase é como se houvessem dimensões da linguagem, né? E aí, já fazendo a ponte com a linguagem da ternura, uma dimensão que seria puramente melódica, né? O som, o ritmo, né? O acento, e uma dimensão que seria a palavra ancorada no corpo, realmente aí já um uso, né, propriamente da linguagem, né, existente no meio. Então, encaminhando já uma conclusão para a clínica, né, pensando na clínica, esse momento, ou isso que o Ferenczi chama de indiscernibilidade entre eu e outro, né? A frase que ele usa para falar da introjeção é a união entre os objetos amados e nós mesmos. Ele usa o termo fusão, né? Mas a gente precisaria ver no alemão. Essa fusão desses objetos com o nosso ego designamos por introjeção, quer dizer, o processo introjetivo que não cessa. Ele não cessa, ele não tem fim, né? Ele implica uma espécie de habitar um espaço, um entre, né? Um espaço intermediário, cujo exemplo, né, é excreções, secreções do corpo que se oferecem para Ferenczi como objetos intermediários, né? Ele diz, isso aí, então, né, quem fez a fama com isso foi, num certo sentido, foi o Winnicott, né? Mas essa ideia de um objeto intermediário, então, o bebê golfa e espalha essa golfada, né? Quer dizer, algo que, a partir das sensações corpóreas, ele vai ganhar o mundo. Ele vai produzir o que o Ferenczi chama de sexualização do universo, né? Então, o universo é sexualizado. Então, a ideia, né, isso tem uma passagem célebre que todos conhecem, que primeiro o bebê ama a saciedade, né, depois o objeto que proporciona essa saciedade. Então, é das sensações de um eu, aquilo que o Freud chama, né, de um eu erótico, né, um eu real, para depois uma separação efetiva entre, ou a experiência, né, da percepção objetiva, eu e outro, etc. Então, ele fala do objeto intermediário como o Zwischending. A palavra é um objeto intermediário, né? Esse uso da palavra ela caracteriza um objeto intermediário. Qual é a passagem para a clínica? Quer dizer, o que me interessa aqui, porque eu acho que o Carlos Augusto fez um percurso tão rigoroso, né, nos experimentos do Ferenczi, que não há necessidade de retomar, mas é que a empatia, né, ou a experiência empática, ela também ela é devedora dessa experiência da constituição subjetiva de indiscernibilidade entre eu e outro, né? Então, de algum modo, que a clínica ferenciana, né, ou a clínica inspirada pelo Ferenczi precisaria promover ou facilitar talvez a regressão, né, junto com o jogo, diga respeito a isso, a possibilidade dessa experiência introjetiva, né, ou seja, de uma indiscernibilidade, e aí entre o par analítico, né, analista e analisando. É interessante porque isso o Ferenczi denuncia isso numa passagem, se eu não me engano, é de 1930, de Princípio de Relaxamento e Neocatarse, onde ele fala, né, os pacientes não se impressionam com uma expressão teatral de piedade, mas apenas com uma simpatia autêntica. Não sei se a reconhecem no tom da nossa voz, na escolha de nossas palavras ou de alguma outra maneira. Seja como for, adivinham, de um modo quase extralúcido, os pensamentos e as emoções do analista. Então, eu acho que, né, Carlos insistiu nisso, quer dizer, há talvez a grande herança, né, em termos o grande legado, em termos de reflexões sobre a clínica,
e justamente, né, perguntas sobre a partir da mesa anterior, o que acontece com o corpo do analista na experiência clínica, me parece que é disso que se trata quando Ferenczi faz apelo à empatia. Gosto muito de uma definição da Perla Clautal e do meu colega e amigo Nelson Coelho Júnior, né, da USP, que definem 3 dimensões da empatia, né, como modalidade de escuta, quer dizer, ou de conhecimento, uma experiência estética, né, efetivamente, como forma de comunicação, quer dizer, alguma coisa que se sabe a partir daí, e a própria experiência da empatia como fator terapêutico. Nesse sentido, não que haja, né, me parece que não há a princípio, né, uma polarização, interpretação ou empatia, né, holding ou interpretação, que foi a retomada winnicottiana desse problema, mas certamente há um privilégio dado à empatia, né, pelo Ferenczi, em função da sua concepção de linguagem, né, de constituição de campo de linguagem e de ternura. Então, a ternura, em alemão, Zärtlichkeit, ela se refere, né, tanto a demonstrações de afeto, né, quanto ao cuidado dirigido a alguém a quem se ama, né? Então, é interessante essa ideia de que qual é a importância disso para a clínica. Em algum momento, propus uma diferença entre a interpretação, né, como uma fala sobre a criança no analisante, né, de uma proposta do Ferenczi, né, a partir da formulação de linguagem da ternura, de uma falar com a criança que habita o analisando, né, e não falar da criança. Para concluir, mesmo, dá ainda um pouquinho para concluir? Ainda sobre a associação livre, né, me parece que acho que há uma importância hoje de retomar essa problemática no campo psicanalítico, porque, em primeiro lugar, a associação livre só foi possível, né, e só foi possível ao Freud criar, né, um método baseado na associação livre num contexto histórico e político, né, onde a liberdade de expressão era um valor. Quer dizer, nesse contexto de uma modernidade freudiana, né, essa ideia de que a liberdade de expressão é valor permite com que um médico, né, que começa a tratar a histérica se interesse pelo que elas dizem, né, ou pelo que elas têm a dizer, invente um método, né, chamado associação livre, a partir da Ana O, né, da Talking Cure, e o Ferenczi, então, queira alargar esse campo, né, ou frequentar os confins da associação livre. No momento ou num momento em que a liberdade de expressão deixa de ser um valor numa determinada cultura, eu acho que cabe com que a gente pense, né, quais serão os destinos da própria associação livre no setting, né? Em relação a Witz e palavras obscenas, eu acho que a gente tem assistido, né, no nosso momento cultural também, um abuso de um pseudo-humor, né? Quer dizer, um humor que, menos do que comunhão ou fazer rir junto, é um humor que busca humilhar o outro, né, cada vez mais produzir humilhação. E essa humilhação tem efeitos, né, efeitos nefastos, quer dizer, efeitos muito opressivos, mas, por outro lado, me parece que a humilhação pode também, de alguma maneira, se transformar numa força de efetiva resistência. E aí eu vou terminar com uma piada do livro do Freud, só que essa é engraçada. O Ferenczi gosta, né, o Ferenczi cita ela, ele cita 2 piadas só na resenha que ele faz. Uma é a do Familionariamente, né, e a outra é essa chama-se O Xixi do Sereníssimo, é uma piada que diz respeito às relações de poder, evidentemente, e ela diz assim, então, o Sereníssimo é o príncipe, né, eu aprendi isso lendo a Imago. O príncipe está cavalgando pelas propriedades, né, que ele vai herdar, e, de repente, ele vê um camponês e ele sente um estranhamento, ele vai se aproximando, e o camponês é a cara dele.
é a cópia dele. E ele vira-se, então, para esse camponês e diz assim: escuta, sua mãe já trabalhou no palácio do rei? E o camponês responde: não, mas o meu pai, sim. Né? E o Freud diz assim, né, eis, né, o modo como o homem da multidão, é interessante ele usar essa expressão, né, o homem da multidão se rebela e se vinga contra as forças opressivas. Né? Eu acho que isso, de alguma maneira, se remete, né, à questão da psicanálise, porque enunciar a palavra certa, né, para fazer uma referência a Guimarães Rosa, é, de algum modo, deixar de se vitimizar. Né? Acho que era isso. Obrigado.